Olá, meus irmãos e amigos, estamos estudando essa série de mensagens com base no livro de Apocalipse. E o tema dessa série é Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Já concluímos a primeira série de 7, já que tem 3 séries. A primeira série, os 7 selos, a segunda, que estamos estudando, as 7 trombetas, e por fim, as 7 taças. Finalizando ou nos aproximando do final desta série das 7 trombetas, estamos lendo agora a segunda parte, ou melhor, vamos ler a segunda parte de Apocalipse, capítulo 9. A partir do versículo 13 até o verso 21, a gente vai ver os acontecimentos decorrentes do toque da sexta trombeta pelo sexto dos 7 anjos, cada um na sua sequência. Vou ler e à medida que nós nos aprofundarmos ou conhecermos o texto, vamos nele meditar. Diz assim a palavra de Deus: O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Deixe-me aqui fazer então esse comentário já. O rio Eufrates era um rio muito conhecido pelos hebreus desde a história do livro de Gênesis, muito antes da história dos hebreus. A gente sabe que o Éden foi o lugar onde Deus colocou o primeiro casal, Adão e Eva, e havia 4 rios que saíam daquele lugar, e 2 muito famosos, o rio Tigre e o rio Eufrates. Na época de Salomão, por exemplo, e anterior a Salomão, como Davi, Saul, na época de Moisés, o rio Eufrates era o limite do poderio hebreu. O rio Eufrates, portanto, era uma delimitação do território dos hebreus, como também dos judeus, durante muitos anos. Porém, na época em que foi escrito o livro de Apocalipse, o rio Eufrates se tornou uma demarcação do poderio babilônico, né? Ou melhor, do poderio romano, corrigindo a tempo. O rio Eufrates, portanto, na época de Moisés, na época de Davi e Salomão, era uma delimitação da expansão territorial hebraica. Porém, na época de João, que escreveu o livro de Apocalipse, o rio Eufrates, que permanecia no seu lugar, tinha uma outra simbologia. Ele estava ali representando o limite do poderio romano na parte oriental. Ou seja, o Império Romano já estava avançando e o limite desse avanço era o rio Eufrates. Então o rio Eufrates sempre esteve na mente dos hebreus, na mente dos judeus, como uma marca, como um delimitador. E aqui diz o texto, os 4 anjos, aqui no versículo 14, ele disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Essa linguagem talvez não seja muito bem compreendida por todos nós, porque quando diz que os anjos estão amarrados, não significa dizer que eles estavam presos, que estavam, digamos assim, sujeitos a uma ação maior, mas apenas está aqui simbolizando, segundo a maioria dos teólogos, que esses anjos estavam aguardando o momento certo para agir. Eles estavam ali na expectativa a algo que eles iriam fazer, uma ação que eles iriam executar, porém estava ali naquele lugar aguardando o devido momento. E aí diz o texto, esse sexto anjo ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante do altar. A visão que João tem é do céu. Ele vê lá no céu, diante do altar do Senhor, então toda essa cena, e ele ouve então essa voz que procede dos 4 cantos
do altar de ouro diante do trono do Senhor. E é interessante que essa voz dá uma ordem para que o anjo que tem, o sexto anjo que tem a sua trombeta, toque. Mas para quê? Antes de tocar, que ele soltasse os 4 anjos que estavam ali amarrados, delimitados, aguardando o momento de agir. E é interessante o que acontece quando esses 4 anjos são liberados. Diz aqui o versículo 15 de Apocalipse capítulo 9. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Veja só que coisa interessante. Uma vez soltos esses 4 anjos, e aí a Bíblia é muito específica, foram soltos porque estavam preparados para agir naquela hora, naquele dia, naquele mês e naquele ano. Ou seja, a história da humanidade não é uma sequência de acontecimentos acidentais ou casuais ou inconsequentes. Não. A história da humanidade é escrita pelo próprio Deus e as coisas acontecem dentro da presciência, da soberania, da autoridade e da exclusiva vontade de Deus. Nada acontece por acaso. Então Deus é o Senhor da história. Nesta pandemia na qual estamos vivendo a segunda onda, em alguns países europeus já se fala da terceira onda, nós não entendemos o porquê. Ontem recebemos a notícia pelas mídias sociais, mais de 3.200 mortes em 24 horas, isso no Brasil. Então a gente fica se perguntando por quê, mas Deus sabe de tudo. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Nada acontece por acaso. E então esses 4 anjos deveriam ser soltos para o quê? Para matar 1/3 parte da humanidade. Diz aqui Apocalipse 9:15, e o 16 completa. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, eu ouvi o número. Ou seja, o que se percebe aqui nessa parte do toque dessa sexta trombeta é que esses 4 anjos que estavam retidos, limitados ali, aguardando o momento de agir próximo ao rio Eufrates, a ação, ou melhor, o propósito da ação desses 4 anjos não era de trazer, digamos, um efeito ou um transtorno nos céus, nos corpos celestes, as estrelas, sol e lua, e nem atingir e transtornar a natureza, como mares, rios, transformando em sangue, etc, etc. E nem atormentando a humanidade, como a gente leu no toque da quinta trombeta, quando boa parte da humanidade, todos aqueles que não foram selados, foram atormentados pelos gafanhotos que tinham caudas como de escorpião, a ponto deles serem torturados ou atormentados a ponto de desejarem morrer e não conseguirem. Já aqui na sexta trombeta, não. Há um propósito maior, há uma ação mais contundente. E aí, claramente, a Bíblia diz: 1/3 parte da humanidade seria morta. Isso está em Apocalipse, capítulo 9, verso 16. Meus irmãos, nós sabemos que a população mundial hoje está acima de 7 bilhões. 7 bilhões. 10% de 7 bilhões são 700 milhões. 1/3 parte dessa humanidade, 1/3 parte, ou seja, 2 bilhões e 100 milhões de pessoas. Imagine só, mais de 2 bilhões de pessoas que serão, digamos, mortas pela ação desses 4 anjos que sairão pelo mundo, atingindo essa parte da população mundial. Nós não temos ideia como isso vai acontecer e nem qual será o agente usado para este
por essa mortandade, como alguns usam a expressão, de um terço da humanidade. Nós sabemos que a Covid-19 já tem ceifado a vida de mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo afora. Aqui no Brasil, nós já ultrapassamos o número de 300 mil pessoas. Você imagina, né, a população brasileira com mais de 200 milhões, 300 mil já morreram. E a previsão, infelizmente, é que haja um número maior até o fim dessa pandemia, quer pela cura ou pela imunização. A população mundial, de alguma forma, e aqui nos dá a ideia de um evento, de algo que vai de modo quase que instantâneo atingir todo mundo. Não é algo, digamos, progressivo, como uma pandemia, que vai aumentando, infelizmente, o número de vítimas, quer pelo contágio, quer pelo óbito. Não, vai ser uma coisa tão violenta, tão intensa, tão forte, que quase que instantaneamente uma terça parte da humanidade vai morrer. E aí há especulações, alguns dizem uma praga de dimensões maiores do que essa pandemia da Covid-19, outros dizem que guerra atômica, que tem o poder de ceifar milhares de vidas de modo instantâneo. Nós não sabemos, só sabemos que o juízo, e esse é um ponto importante, o juízo de Deus virá sobre a humanidade. E continua aqui no versículo 16, que o número desses que vão alcançar a humanidade é um terço de sua população, é de 200 milhões. Na tradução antiga, fala de um número de 20 mil vezes 10 mil, 20 milhares de 10 milhares, ou seja, 200 milhões será o número daqueles que vão agir contra a humanidade. E aí diz o verso 17 de Apocalipse 9: os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto, as suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Um terço, e aí novamente a descrição, um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas. E aí você observa exatamente as 3 ações que vão alcançar um terço da população mundial através da ação dos 4 anjos com esse grupo de poderio bélico e destruidor. Quais são as 3 pragas? De fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. Esses cavalos, de acordo com o texto, que tinha couraças, e couraças com essas vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A couraça desses cavalos mostrava uma imagem assustadora. E diz a Bíblia então que esse conjunto de cavalos, 200 milhões, a Bíblia não descreve com riqueza de detalhes, ou melhor, não traz mais informações além do que está posto aqui. Mas é interessante observar que esses que vão agir contra a humanidade irão lançar 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre, que sairão de suas bocas. Por essa razão, já que aqui está falando dessas ações, fogo, fumaça e enxofre, está falando de algo que vem, que terá esse poder letal sobre a humanidade. Algumas explosões são capazes de produzir fogo, fumaça e emitir esse produto químico, enxofre, em sua explosão. Daí alguns suporem que seja algo bélico, como uma bomba atômica. Quando a bomba atômica foi testada pela primeira vez, o inventor dela, que viu de longe a sua explosão num deserto, disse: meu Deus, eu criei um monstro, porque a explosão da bomba atômica tem um poder destruidor num raio de não sei quantos quilômetros. Quem estiver dentro desse raio de milhares de quilômetros de distância é capaz de morrer de forma fulminante.
devido à onda de calor, à onda de choque e à parte química que destrói o corpo. Os que foram vitimados pela bomba americana ou pelas bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, ainda hoje os sobreviventes se recordam do que viram: um calor incandescente, pessoas foram, digamos, tiveram seus corpos como que transformados em cinza de modo instantâneo. Então, esse é o juízo de Deus sobre a humanidade, que Deus vai usar esses meios para atingir a humanidade. E continua aqui no versículo 19: o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram cobras, ou como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Então você imagina a figura, essa imagem que João vê deste exército de 200 milhões de pessoas, 200 milhões de soldados que vão agindo diferentemente dos gafanhotos que devoram tudo que é do plantio, do fruto da terra, e que vai atormentar as pessoas a ponto delas clamarem para morrer e não vão conseguir. Agora esse novo grupo de ação, ou desse exército, vai para matar uma terça parte da humanidade. Que coisa assustadora, mas está na Bíblia. E se está na Bíblia, não é história de carochinha, é verdade, e como é uma profecia, saiba disso, vai acontecer. E finalizando aqui essa leitura do livro de Apocalipse, capítulo 9, sobre a sexta trombeta, diz aqui uma coisa interessante, no verso 20: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, fogo, enxofre e fumaça, esses que não morreram por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos, eles não pararam de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Você observou que essa trombeta, a sexta, quando o anjo vai ainda tocar, então sai esse grupo, esses 4 anjos que liberam a ação desses cavalos, 200 milhões que vão agir contra 1/3 da humanidade, matando 1/3 da população mundial, no mínimo 2 bilhões e 100 milhões de pessoas. Isso quer dizer que uma outra parte, quase 5 bilhões de pessoas que vão sobreviver à ação dessa praga, ou dessas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre, os sobreviventes poderiam, em tese, olhar para esse fenômeno e dizer: meu Deus, eu não quero morrer como eles, meu Deus, eu não quero padecer como eles, Senhor, eu me arrependo, eu não quero sofrer como eles sofreram, eu não quero ser castigado como eles foram, eu não quero que o juízo do Senhor caia sobre mim como caiu sobre eles. Os 2/3 sobreviventes de toda essa praga, de toda essa ação desses 200 milhões de cavalos, dessas ações do juízo de Deus sobre a humanidade, os sobreviventes deveriam aprender. Meus queridos, existem 2 maneiras básicas para nós aprendermos coisas importantes na vida. Alguns disseram: uma forma é aprender sem dor, outra forma é aprender com dor. Por exemplo, quando você vê alguém sofrer, você pode aprender e dizer assim: poxa, essa pessoa sofreu ou está sofrendo porque errou, e eu não quero sofrer como ela, então não vou cometer os mesmos erros. É uma forma menos dolorosa de aprender. A segunda forma de aprender, mas essa muito dolorosa, é com os próprios erros. Os hebreus viram o que Deus fez com os egípcios lá enquanto estiveram como escravos, pelas 10 pragas que caíram. E Deus foi muito claro: não façam o que os egípcios fizeram, para que não caiam sobre vocês as pragas que eu lancei sobre eles. Ou seja, não façam. Porém, o que os hebreus fizeram quando puseram os pés no Egito, ou melhor, na terra prometida,
Durante algum tempo eles ficaram quietinhos, louvando, dando glórias a Deus, cultuando, mas eles se deixaram influenciar pela população que morava ao redor da terra e imitaram suas práticas, cometeram os mesmos erros, repetiram a prática da idolátrica, de feitiçaria, de tudo mais, de promiscuidade, de prostituição e tudo mais. Fizeram, e aí Deus lançou sobre eles as consequências. Samaria foi destruída pelos assírios no ano 522, muitos dos samaritanos foram deportados, e no ano 586 a.C. foi a vez de Jerusalém, e o império do Reino do Sul foi deportado para a Babilônia durante 70 anos. Lá os hebreus ficaram naquele cativeiro, tudo em consequência dos erros, porque eles viram, mas não aprenderam, e passaram pelas próprias consequências e tiveram que se arrepender. Por isso que Deus os fez voltar para a terra prometida. Pois bem, aqui de modo profético, Deus está dizendo: no futuro, 1/3 da população mundial vai morrer por essas pragas, fogo, enxofre e fumaça, pela ação contundente desses 200 milhões de cavalos que sairão atacando as pessoas. Pois bem, e os 2/3? A Bíblia diz que profeticamente esses 2/3 dos sobreviventes não vão se arrepender. O texto é muito claro, no verso 20 de Apocalipse capítulo 9. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Que dureza de coração! A Bíblia diz que o homem sem Deus tem o seu coração endurecido por causa do pecado. Efésios capítulo 4, versos 17 e 18, a Bíblia diz que o pecado fez duas coisas no coração do homem, ou na vida do homem: endureceu o seu coração e entenebreceu o seu entendimento. Entenebrecer o entendimento é colocar a mente envolta em trevas, e na escuridão quem vê, quem enxerga, quem é capaz de distinguir uma coisa a outra através da visão, se a visão está obscurecida? Pois é, o pecado faz isso. O pecado cega as pessoas, elas não são capazes de ver os seus erros, os seus pecados. A pessoa que está mergulhada no pecado, ela é até capaz de ver o erro dos outros, mas os seus não. Outra coisa que o pecado fez no coração da humanidade foi endurecer o seu coração. O coração do homem sem Deus é como granito, duro e frio. Frio no sentido de frieza, de insensibilidade. Duro porque não se quebra, não se submete. Por isso é que a Bíblia diz que no futuro, quando houver essas pragas, e ainda que com a morte de 1/3 da população, os 2/3 restantes, o restante da humanidade, não vai se arrepender de suas práticas, das práticas de suas mãos. E quais são essas práticas das quais a humanidade sobrevivente não vai se arrepender? O texto é claro. Eles não pararam de, primeiro, adorar os demônios. Isso mesmo. E os ídolos de ouro, prata, bronze e de madeira. Não importa se o ídolo, a imagem, foi feita de ouro, madeira, prata, bronze, não importa, de cristal, não importa, é imagem. E idolatria significa o quê? Adorar alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Toda vez que alguém está praticando a idolatria, está substituindo a sua adoração a Deus pela adoração a alguém, qualquer outra pessoa ou alguma coisa que a sua mão produziu, seja a imagem de alguém ou a figura de alguma coisa. E diz o texto, esses homens idólatras, a humanidade idólatra, não se arrependeu de suas ações. Mas diz mais ainda, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, a idolatria é a primeira coisa, é uma das manifestações do pecado que Deus realmente condena. Toda manifestação de pecado, toda prática Deus condena, porque pecar, como alguns já sabem, é errar o alvo, é transgredir a lei de Deus, é intrometer ou valorizar a vontade do homem em detrimento da vontade de Deus. Pois bem, os homens que praticaram ou que praticam idolatria,
estão errando o alvo de Deus para a sua vida, estão transgredindo a lei de Deus, estão dando muito mais valor à sua vontade do que à vontade de Deus. Eu sugiro que você leia Romanos capítulo 1, do verso 18 a 32, e você vai ver a descrição da escolha da humanidade em se tornar uma humanidade idólatra. Mas só que o texto não termina nisso. No verso 21 de Apocalipse capítulo 9, apresenta um outro tipo de prática da qual a humanidade não se arrependeu. Diz aqui o verso 21. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e da imoralidade sexual e dos seus roubos. Além da idolatria, que aqui a Bíblia descreve, não importa o tipo de imagem e a forma com que ela é feita e o material usado, é idolatria. Pecado é pecado, não importa o nome que se dê e não importa a boa intenção que alguém tenha em se ajoelhar diante de uma imagem e se curvar diante de seus pés. Mas o texto vai além. O texto diz que além da idolatria, a humanidade sobrevivente daquelas pragas não se arrependeu de outros 4 atos pecaminosos: dos assassinatos, dos homicídios. O que é o assassinato, o homicídio, se não tirar a vida do outro? Deliberada e intencionalmente matar o outro. Não é a questão da legítima defesa. O assassinato aqui é o ato de desvalorizar a vida do outro e eliminar esta vida. E isso acontece constantemente. Gente que é morta por causa de um celular, de um par de tênis, de um relógio, de um carro, ou de uma briga de trânsito inconsequente. Pessoas assassinas que não vão se arrepender dos seus crimes. Quando alguém tira a vida de uma pessoa pela primeira vez, comete um assassinato, essa pessoa pode ficar mal, não conseguir dormir direito, pode sentir a pior das pessoas. Mas se ela comete um segundo assassinato, ela já não tem mais o mesmo impacto de sofrimento. E tem hora que ela vai fazer do ato do assassinato uma coisa trivial. Já matei 10. Tem gente, como nos filmes a gente já viu, que faz cicatriz no seu corpo para sinalizar a quantidade de mortes praticadas. Pois é, mas diz o texto, das suas feitiçarias. E o que é feitiçaria? Senão a tentativa de manipular os poderes espirituais. O feiticeiro, a feiticeira, aqui no texto, eu estou falando do texto, é a Bíblia que está colocando. A prática da feitiçaria é o que? A manipulação dos poderes espirituais. E Deus é contra a feitiçaria. Leia o texto de Deuteronômio capítulo 18 e você vai ver que Deus fala assim: quando vocês entrarem na terra prometida, não façam o que as nações lá fazem. E uma das coisas que Deus reprovava naquelas nações era a prática da feitiçaria. E diz mais ainda, da sua imoralidade sexual. E o que é a imoralidade sexual? A imoralidade sexual é qualquer prática sexual contra a palavra de Deus. Deus estabeleceu princípios para o homem e para a mulher, como deveria proceder, como deveria acontecer o ato sexual entre o homem e a mulher. Qualquer coisa que vá além daquilo que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher é pecado. Imoralidade sexual, portanto, é o homem ir além daquilo que Deus estabeleceu, é a mulher ir além daquilo que Deus estabeleceu. Leia o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 6, do verso 9 até o versículo 11, e volta a repetir Romanos 1, do verso 18 a 32, e você vai ver que Deus condena a prática da imoralidade sexual, como também Gálatas, capítulo 6, versos 19 a 20. Deus condena. Mas os homens, diz o texto, que sobreviverem às pragas não vão se arrepender. E a última prática que Deus condena, da qual o homem não vai se arrepender, está aqui no versículo 21, na parte final: e dos seus roubos. Os homens que praticam a idolatria, que praticam a imoralidade sexual, os assassinatos,
os roubos e a feitiçaria, ainda que vejam o juízo de Deus sobre outros que praticaram as mesmas coisas e que vão morrer, esses sobreviventes não vão se arrepender. E eu fico imaginando que dureza de coração é essa. Por isso, meu querido, lendo Apocalipse capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 13 ao verso 21, eu fico imaginando como Deus dizendo: isso vai acontecer, mas eu aviso para que ninguém seja surpreendido. Ao mesmo tempo, Deus está dizendo: arrependa-se. Você que está praticando a idolatria, você que está praticando a imoralidade sexual, você que está praticando o roubo, você que está praticando o assassinato, você que está praticando a feitiçaria, você que se levanta contra Deus e rejeita o Senhor Jesus e a sua palavra, arrependa-se, porque depois que o juízo de Deus cair sobre a humanidade, e vai cair, e vai acontecer, não haverá caminho de volta. Quando o juiz bate o martelo para dizer para o réu que ele está condenado e que ele deve ser colocado para cumprir sentença, não adianta choro, não adianta querer dizer eu me arrependo, não, agora já é tarde. Por isso, meu querido, antes que tal coisa aconteça, volte para Deus e crê em Jesus, porque só Jesus pode perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna. Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém. Seja feliz com Jesus, você e a sua família. Glória a Deus por isso.